Olá, olá pessoal. Estamos de volta aqui com o nosso jornalzinho aqui, o Observador, né? Dando uma passada no que está acontecendo no Brasil e no mundo. Tem muita coisa interessante hoje no Brasil, especialmente, que para nós aqui virou uma novela. Cenas dos próximos capítulos, de um dia para o outro pode acontecer algo novo, extraordinário. Coisas que a gente jamais imaginou que pudessem acontecer. Algo assim, talvez, essa relação entre Estados Unidos e Brasil nunca aconteceu porque nós nunca tivemos na presidência da República um louco varrido antissemita. Né? Primeiro de tudo, né? Colocar essa questão antissemítica, que para mim é muito importante. Eu tenho 15% de sangue judeu, de DNA judeu, e eu fico assim incrédulo de ver, né, certas pessoas. Meu Deus. Gente, o território palestino ele nunca existiu. A Palestina é uma invenção do Império Romano, até porque a raiz do nome, o radical fili de Filistina, empregado ali naquela região pelos romanos para denominar a região, vem dos filisteus, né? Que é um grupo de étnico muito antigo, da antiguidade, né? Da época da Grécia Antiga, da Pérsia Antiga, de assírios, Babilônia, Rio Tigre, Eufrates. A gente se lembra de Bagdá, do Iraque, da antiguidade, né? E da Pérsia, de Ciro e etc. E lá havia os filisteus. Os filisteus estão muito bem documentados na Bíblia Sagrada, por exemplo, naqueles tabletes pequenininhos lá da Assíria Antiga, região do Líbano e Síria atuais. E por isso, quando o Império Romano assumiu toda aquela região, colocou o nome ali de Filistina. E a Filistina depois virou Palestina, né? O nome foi mudando, né? Mas nunca houve ali um território palestino. Tudo aquilo ali era Judéia, gente. Era Judá, né? Eram os antigos hebreus, viviam ali há milhares e milhares de anos, né? E eu fico vendo pessoas assim que eu conheço, que são do meu convívio. Meu Deus, é claro que uma guerra, ninguém quer saber de guerra, ninguém gosta de guerra, né? Deus me livre. Por isso que a Europa está lá com os cabelos em pé, assim, por conta da Ucrânia. Porque a Ucrânia, na verdade, assim como a Turquia, são países que são divisões entre a Europa Oriental, a Europa Ocidental, o Oriente e o Ocidente. A Ucrânia é um ponto estratégico, muito, porque é um país enorme. A Ucrânia é um país gigantesco, tamanho da Argentina, né? É um país muito grande. A Argentina também é um país enorme, comparando assim geograficamente, né? Então a Europa fica de cabelo em pé quando fala em guerra, né? Por isso que estão, junto com os Estados Unidos e a OTAN, ajudando o Zelensky, né, nessa guerra contra a Rússia. E o Brasil se colocou nesse ponto, assim, eu diria, irreversível, comunista, bolivariano, leninista, trotskista, sei lá o quê, que diabo, que é stalinista, trotskista não, né? Stalinista, desculpem, Trotsky, não. Gente, eu não consigo entender como é que alguém votou no Lula imaginando que o Lula fosse um democrata, imaginando que o Lula fosse, né, fazer algo diferente que já não havia feito no Lula 1 e no Lula 2, e na Dilma 1, e na Dilma 1,5, né, que foi roubar, falar besteira, sem nenhum projeto de Estado para o Brasil. Não é projeto de governo, projeto de Estado. Assim como a lei Magnitsky, a lei Sergei Magnitsky, não é uma lei, ela é uma lei bipartidária, né, de republicanos e democratas, que não é uma lei de ocasião, do governo esse ou governo aquele. Não, é uma legislação do Estado americano. Se a lei Magnitsky for colocada sobre o Lula, Alexandre de Moraes, essa lei fica independente de quem é o presidente, se ele é democrata ou republicano. E eu creio fortemente, o Trump ainda tem 3 anos de governo, né, gente? Eu creio ainda fortemente que o próximo presidente americano será ou o governador da Flórida ou o J.D. Vance, que é o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos hoje, né? Vice do Trump. O Trump não pode ser candidato novamente em 2030, né? Não pode. E, gente, o Brasil se colocou numa posição muito terrível, né? Antissemita, anti-mundo globalizado,
numa coisa estatizante, completamente antiliberal, anticomércio, antiliberdades individuais. O governo brasileiro não consegue, o governo do Lula não consegue governar o Brasil, não tem pauta para governar o Brasil, nada. O que o governo brasileiro apresenta? Aumento de imposto, mais nada. Tem alguma coisa na área de estrutura? Tem? Fala uma coisa aí, de infraestrutura, aeroportos, estradas, tem alguma coisa acontecendo? Portos, né? Tudo é iniciativa privada. Está acontecendo alguma coisa no Brasil ainda, que não parou, porque deve parar agora dia 1º de agosto com esses 50% de tarifa que a gente vai tomar um pé na bunda, porque o governo brasileiro não apresenta nada. É o Haddad falando o tempo todo em aumentar imposto, e quando não consegue, porque não tem apoio nenhum, nem na população, nem no Congresso Nacional, ele vai para o STF. E o STF vai lá e resolve na caneta, com Alexandre de Moraes resolvendo tudo, como se fosse um poder moderador, que a Constituição brasileira não celebra o poder moderador. Havia antes, né, na Constituição do Segundo Império, havia lá um poder moderador, que era o imperador Dom Pedro II. E na Constituição de 24, depois da independência do Brasil, o poder moderador estava nas mãos de Dom Pedro I. E agora, pelo jeito, está nas mãos do Alexandre de Moraes, né? É incrível, gente. E a imprensa batendo palma. Você vê que a imprensa parou de bater palma, né? A imprensa está chamando Paulo Figueiredo de jornalista, que chamava antes de blogueira bolsonarista, e pararam de fazer gozação com o Eduardo Bolsonaro. E me vem o Haddad falar uma coisa que eu estava lendo aqui. Onde é que eu estava lendo, gente? O Haddad falando uma coisa assim que eu fiquei incrédulo. Eu acho que foi no Correio Brasiliense, gente. O Haddad na rádio Itatiaia, falando do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. O ministro mais importante do governo do Brasil é o ministro da Economia, né? Da Fazenda. Citando nominalmente o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, um deputado licenciado, que talvez seja cassado, perca o mandato, e um jornalista, radicado nos Estados Unidos. Se bem que agora o Eduardo Bolsonaro também já mudou-se para lá, gente. Eu acho que ele não volta mais, não. Pelo menos não por enquanto. Enquanto não houver anistia, ampla, geral e restrita, tudo, desmonta toda essa palhaçada desse golpe de Taubaté. Então a gente fica assim analisando como é que a imprensa nessas 10 dias para cá mudou tudo, gente. E o Haddad falando assim, poxa, esses caras estão lá nos Estados Unidos fazendo isso, fazendo aquilo, não deixam a gente governar. Como assim? Como é que um jornalista não deixa você governar, Haddad? Como é que um jornalista e um deputado federal, um jornalista não conseguem deixar o Lula governar? Como assim, gente? Que porra de governo é esse? Um governo em que um jornalista impede que o governo governe? Como assim? Não tem apoio, gente. Não tem apoio. Semana passada, sexta-feira, teve um buzinaço aqui em Vitória, na ponte. Então, nós temos uma ponte grande aqui, uma ponte, talvez seja a segunda maior ponte em altura do Brasil, uma ponte enorme aqui. Parou tudo, todo mundo buzinando, porque uma pessoa, uma mulher aqui, eu acho que ela é candidata a alguma coisa, esqueci o nome dela agora, colocou uma placa lá, fora Lula, fora Moraes, buzine. Todo mundo buzinando. Aliás, foi um buzinaço no Brasil inteiro, né? Teve buzinaço em São Paulo, buzinaço em Minas Gerais, em Belo Horizonte, vários lugares do Brasil, né? É um governo que não tem apoio, gente. É o Geraldo Alckmin, né? O Chuchuquim tentando falar, não consegue falar com ninguém. Lula, covarde, tá lá em Jequitinhonha, estava lá em Jequitinhonha falando um monte de bobagem, não consegue falar com ninguém. E Rodrigo Pacheco, que tomou. Rodrigo Pacheco também tomou, gente. Tá aqui. Ó, o Rodrigo Constantino voltou, tá, pro 4x4 ontem. Graças a Deus, ele tá tratando um câncer e ficou doente, estava com uma infecção urinária, mas conseguiu participar do programa junto com a Ana Paula Henkel, Lacombe, né? E o Eduardo Bolsonaro ontem participou do programa e tudo. E o Rodrigo Pacheco também perdeu o visto americano, tá? Vamos ver aqui o Lacombe aí, ó. Os mesmos que negam a democracia hoje pretendem, repito, uma anistia plena, geral e restrita que haverá de ser. Esse cara já foi presidente da Câmara. Gente, ele quer porque quer uma cadeira na Suprema Corte, tá? Ele puxou, assim, se você chutar o saco do Lula, você quebra os dentes do Rodrigo Pacheco. É bizarro, cara. Bizarro. Olha isso.
ser resistida por cada um de nós, homens públicos responsáveis. Por isso, meus caros amigos, eu tenho dito sempre que nunca foi tão importante nesse país os professores para poder formarem a nossa juventude, a nossa sociedade. Nunca foi tão importante nesse país os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para aplicar lei e ordem àqueles que ultrajarem a democracia e o nosso Estado de Direito. Nunca foi tão importante a imprensa do nosso país para poder dar a informação correta em tempos de falsidade, de mentiras que permeiam sobretudo as redes sociais ainda não reguladas no nosso país. Não, tem o Marco Civil na internet, o idiota. Como é que não tem? Porra, caceta. Que mentiroso, cara. Digo, presidente Lula, que os partidos políticos foram importantes, que os profissionais da saúde foram importantes na pandemia, que todos nós somos importantes para preservar a democracia, inclusive o senhor. Mas nesse instante digo, presidente Lula, nunca o Brasil precisou tanto do senhor como hoje para garantir a soberania nacional do Brasil. Cara, que bizarro, cara, que bizarro. Rodrigo Pacheco, diz ele que agora é candidato ao governo de Minas, tá? Parece que ele já colocou o bloco na rua aí, como dizia o Sérgio Sampaio, né? É, candidato ao governo de Minas. E o Nicolas Ferreira também. Gente, só que o TRE de Minas está querendo boicotar o Nicolas, tá? Estão fazendo uma pressão em Minas Gerais para que o Nicolas fique inelegível. Vocês acreditam nisso, gente? O deputado federal com maior votação da história da República Brasileira. Da República inteira. Antes era o Eduardo Bolsonaro, que tinha dado uma bombada em votos, né? 1 milhão de votos. E agora, o Nicolas. E estão querendo tirar o cara da corrida, tá? Enquanto isso, né, os 8 senadores brasileiros estão em New York, não, em Washington, né? Estão em Washington, lá na Embaixada Brasileira, lá com a Viotti, Luísa Viotti, que é a Maria Luísa Viotti, embaixadora brasileira em Washington, tentando conversar lá, especialmente com relação às tarifas sobre o aço e o ferro brasileiro. Ferro e aço. Eles estão preocupados especificamente com essa área, que é uma área importantíssima para o Brasil. No Brasil tem muita siderúrgica, metalúrgica, então precisa resolver esse problema aí. Claro que ainda tem o café, o suco de laranja, tem terras raras, tem um monte de outras coisas, né, que a gente precisa acertar. Mas o importante, o petróleo bruto, né? Mas o importante realmente, nesse sentido agora, que eu acho que é o carro-chefe mesmo, é a indústria com relação à carne também, né? Mas é o aço e... Sabe lá o lobby que levou eles lá, né? Sabe lá. É aço e ferro. Mas vamos ver, gente, é isso aí. Vamos acompanhar. A gente está vendo aí o que está acontecendo nesses dias e tem gente dizendo que haverá ainda uma lei Magnitsky hoje, essa semana ainda, a lei Magnitsky, né? Que pode pegar de surpresa, pelo menos para começar, o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso e o Gilmar Mendes, tá? Esses três aí. Vamos aguardar, gente. Por favor, deixa um like, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, me dá uma força, a gente está crescendo devagarzinho, né? Eu estou dando meus pitacos aqui, gente. Sou só um cidadão brasileiro, tá? Não sou especialista, assim, sou especialista na minha área, né? Eu sou radialista, editor, tenho meu estúdio aqui, podcast, a minha especialidade é microfone, é a minha vida, som, áudio, essas coisas. Mas como eu sou cidadão, eu tô dando meu pitaco aqui, porque eu pago impostos, eu não sou nenhum idiota, eu tô vendo o que está acontecendo, então eu tenho o direito, né, de estar observando aqui, por isso que eu botei o nome de observador no meu canal aqui, para a gente poder observar o que está acontecendo aqui de forma mais equilibrada possível, como se fosse um drone sobrevoando tudo assim, e tentando entender para onde que a gente vai, né? E claro, dando a minha opinião. Eu sou um liberal conservador, digamos, né? A ideia seria chegar no Ancapistão, né? Chegar lá na sociedade de leis privadas, onde não há governos, nem fronteiras, nem nada. Mas por enquanto a gente fica aí no liberalismo econômico conservador lá do Mises, da Escola Austríaca de Economia, e vamos por esse caminho. O caminho é o caminho da direita, tá? Não há outro caminho. Na esquerda não é. A esquerda não é o caminho para ganhar dinheiro, para prosperar, só se você tiver lá em cima no topo da pirâmide, lá com os vagabundos ladrão. Aí você consegue. Se não, gente, é a direita. Não tem outro caminho. Valeu, pessoal. Obrigado.
Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.